Feliz oferece um chá para Irmak. Ela aceita e acompanha a mãe até a cozinha. Irmak pergunta com quem Feliz estava falando ao telefone. A botocada mente que era com uma amiga e não sabe se vai encontrá-la ainda. Irmak só diz "entendi", sabendo que é mentira. Shukran cumprimenta as netinhas e cobra um beijo de Denise. Karsu manda o filho ir abraçar a vovó. Shukran pergunta como Karsu está e o que ela achou do casamento de Átila e Lali, chateada por não ter sido informada a tempo. Karsu só assente com a cabeça. Shukran comenta como gosta de Karsu, mesmo com o divórcio de Reha, e a convida para sair com a família. Karsu afirma gentilmente que não é mais da família da vovó, então não se sente mais confortável. Shukran só lamenta. Dilaver informa a Hassan que a sogra de Átila chegou e espera que ela não seja problemática como Feliz. Hassan fica interessado e quer saber de mais detalhes sobre Feliz. Dilaver revela que Feliz descobriu que haveria um torneio de futebol e formou um time em 5 segundos só para competir. Hassan fica impressionado ao perceber que Feliz gosta de dominar os homens. Ele manda Dilaver descobrir os horários da rotina de Feliz. Dilaver quer perguntar por quê, mas Hassan o fuzila com um olhar. Karsu chega em casa e comunica a todos que vai deitar para se resguardar. Feliz avisa a Irmak que está de saída para se encontrar com a amiga. Depois que a mãe sai, Irmak liga para Adnan e tenta marcar o encontro com ele agora mesmo, só para testar, alegando que está com muito tédio, mas ele avisa que está se sentindo cansado. Os dois então marcam para tomar café no dia seguinte. Irmak fica pensativa após o fim da ligação. Átila avisa a Lali que não está gostando nada dos rumos que a falsa relação dele está tomando. Lali se estressa e deixa bem claro que ela está se sacrificando por ele, então ele deve se sacrificar por ela também. Átila afirma que está cansado e enjoado disso. Lali manda ele ter orgulho da mulher que tem e não sentir enjoo. Átila sorri porque claramente ela só teve um homem de exemplo nessa vida e é o imbecil do Reha. Lali rebate, sugerindo que ele está armando esse rebu todo por ainda estar mexido por Karsu. Os dois ouvem Shukran lá embaixo e chamando e encerram a discussão, mas o clima terrível já se instaurou. Adnan recebe Feliz no restaurante. Ela recusa os cumprimentos do velho da lancha e vai logo informando que não consegue nem olhar na cara dele. E isso não tem nada a ver com o que aconteceu no passado, e sim com o agora. Adnan reitera que Irmak é o amor de sua vida, e aquilo lá que ela viu foi uma coisa passageira, não significou nada. Feliz pergunta do que serviu esses 15 minutos de prazer, e diz que todos os homens são idiotas. Adnan explica que se sentia muito sozinho. Feliz o acusa de querer destruir Irmak, assim como a destruiu antes. Ele quer saber se ela vai contar para Irmak. Feliz diz que não, para resguardar a filha e a sua gravidez. Adnan a agradece demais, mas Feliz avisa que não há nada para agradecer, porque ela está virando praticamente a cúmplice dele, e se arrepende amargamente de ter trazido o canalha para a vida da família. No jantar, Shukran comenta que está doida para Lali e Átila lhe darem um netinho. Reha apoia a ideia da mãe, pois ele conseguiu ter 3. Para não explodir, Átila provoca de volta, dizendo que muito provavelmente o casamento dele com Randê vai sair antes dessa gravidez hipotética de Lali. Randê confirma isso daí, e Reha é obrigado a concordar com ela. Tilsin pergunta que história é essa, e Reha se desmente, dizendo que não vai casar não. Randê reclama que ele se desmentiu rapidinho, e Denise reitera que o pai não vai se casar não. Reha se embanana todo e Átila aproveita para pedir por cunhadinho se explicar. Reha fala que vai se casar, mas isso vai demorar, e começa a gaguejar e a rir. Shukran começa a reclamar que deve ser mais um casamento onde ela não será avisada. O clima piora e Átila cobra uma resposta clara de Reha, porque ele ainda não disse se vai se casar ou se não vai se casar. Reha corre para o banheiro. Feliz acharia ótimo que Adnan morresse agora mesmo, mas infelizmente Irmak o ama muito. Portanto, eles dois farão um acordo. Depois que o bebê nascer, Adnan vai confessar a verdade a Irmak. Adnan pede para esquecerem isso, e além disso, já terá passado muito tempo. Feliz diz que alguns erros não prescrevem, e Irmak jamais poderá ser informada que a mãe sabia dessa sacanagem.
A botocada reitera que não vai perdoá-lo e não terá piedade se Irmak não perdoá-lo também. Mas uma coisa é certa, ou ele conta ou ela conta. Irmak aparece do nada e pergunta o que está acontecendo. Adnan e Feliz ficam muito nervosos ao vê-la. Feliz pede para a filha se sentar, mas Irmak se recusa. Irmak pergunta se há alguma coisa ruim com os resultados dos exames. Adnan nega e felizmente que Adnan está organizando uma festa de surpresa para Irmak e pediu a ajuda dela. Assustada, Irmak fica mais calma e ambos tranquilizam a gravidinha. Irmak agradece aos dois por pensarem nela. Adnan e Feliz agora passam a bola da festa que acabaram de inventar para Irmak planejar. E é só dizer para eles o que ela quer que eles arranjam. Feliz fica frustrada. Átila comenta que Shukran já deve estar cansada. A vovó concorda. Reha avisa que vai levar a mãe embora e Átila pagará a conta. Randê manda o bigodudo parar de ser deselegante, pois foi ele quem chamou para o jantar. Mas Reha insiste que Átila pode pagar. Ele vê Selvi chegando ao restaurante e corre para cumprimentá-la. Selvi comenta que veio jantar com suas amigas e ele mostra sua família na mesa. Randê quer saber quem é essa e Lali opina que deve ser alguém do trabalho. Randê decide ir se apresentar. Reha fica sem jeito com a presença dela e diz que ela é da família. Randê não desmente Reha na frente de Selvi e Selvi se retira. Randê avisa a Reha que não é otária como Karsu e a outra ficou pensando que os dois eram primos. Reha pergunta se ela queria por acaso que ele contasse do casinho dos dois. Randê finge que vai lidar com essa situação de boa. Todos então vão embora. Mert aparece na casa de Feliz e Karsu recepciona o amigo. Karsu revela que a ex-sogra apareceu. Mert cai na risada, deixando escapar que Átila não está suportando todo esse circo. Karsu pergunta como que ele sabe disso. Mert disfarça que conseguiu conhecer bem Átila durante o tempo que moraram juntos. É só uma suposição. Karsu torce para Átila se mandar. Mert duvida, pois ele quer ficar perto dela, mas Karsu lembra que o ex-ficante agora está casado com outro. Mert fica de zoação, dizendo que ela está dando sorte para todo mundo, já que está todo mundo se casando. Ele começa a tocá-la para pegar a sorte também, e Karsu acha isso engraçado. Feliz aparece e Mert corre para abraçá-la, se desculpando por ter ido sem se despedir. Feliz o cumprimenta rapidamente e resolve subir. Irmak conta para Karsu que Feliz foi se encontrar com Adnan em segredo, e segundo eles estavam planejando uma festa surpresa. Mert se intromete, dizendo que festa deve ser legal. Karsu acha estranho, pois Feliz não lhe comentou nada sobre esse encontro. Irmak convida Mert para cantar na tal festa, e ele propõe cantar de graça para a querida. Ela resolve ir dormir e sai da sala. Karsu comenta com Mert que tudo isso é muito estranho. Lali avisa Átila que vai dormir e pergunta se ele vai com ela. Átila é grosseiro, perguntando se ela quer por acaso que ele a leve nos braços. Lali explica que eles têm que manter a farsa diante de Shukran, pois se ele dormir no sofá, a mãe vai enchê-la de perguntas. Ele acha que Shukran também pode pensar que ele ficou no sofá dormindo por trabalhar muito e sustentar a casa. Lali deixa claro que um homem pode dormir ao lado de outra mulher sem que aconteça nada, a não ser que ele se controle. Átila corta essa insinuação aí, debochando que com certeza isso é incontrolável, e manda a esposa dormir. Karsu visita Feliz para saber que história é essa de festa, porque não tem nada a ver a mãe se encontrando com aquele diabão a esta hora da noite. Feliz se estressa e Karsu percebe que tem caroço nesse angu. A botocada garante que não há nada e Karsu sai do quarto. Feliz liga para Adnan. Ele atende e ela deixa claro que inventou essa história, mas o acordo entre eles segue de pé, e ele que se vire com essa festa. Adnan diz sim para tudo e a ligação termina. A botocada suspira fundo, frustrada. Lali desce as escadas contando que está ouvindo barulhos e está morrendo de medo. Átila garante que a casa está segura e manda ela ir dormir logo. Se insinuando, Lali promete voltar se sentir medo de novo e sobe as escadas. No dia seguinte, Dilaver encontra Homer na rua e pede informações a ele sobre Feliz. Homer estranha e Dilaver tenta acalmá-lo, perguntando se ele por acaso tem cara de perigoso. Homer diz que ele tem cara de perigoso sim. Dilaver entrega então um maço de dinheiro para Homer para que ele lhe conte a rotina de Feliz,
porque um parente seu está amorosamente interessado na botocada. Os olhos de Homer brilham ao saber que ele vai ganhar mais e mais pelas informações. Dilaver volta para o carro, contando para Hassan que conseguiu comprar o filho do zelador como ele mandou. Hassan manda Dilaver ter cuidado com Átila, porque o filho é astuto. No café da manhã, Irmak conta que falou com Adnan e a festa será naquele dia mesmo. Karsu pergunta qual é o motivo da festa. Filiz diz que é para celebrar a vinda do bebê. Irmak agradece muito a Filiz e conta que Mert vai tocar. Denis pergunta se Átila vai à festa. Karsu diz que não. Tilsin pergunta se Rehá vai. Karsu diz que não. A querida conta para a mãe que vai ao médico mais tarde pegar o resultado dos exames. Tilsin avisa que precisa comprar um presente para uma amiga que está aniversariando e pede para as duas saírem para comprar mais tarde. Karsu confirma. Durante o café da manhã na casa de Átila, Shukran pergunta a Lali se Rehá vai se casar com Randê. Átila percebe que a sogra não gosta da sirigaita. Shukran confirma que não gosta mesmo, pois ela destruiu o casamento do filho. Átila opina que Rehá que deve ter seduzido a melhor amiga da esposa. Tudo tem o seu lado. Shukran discorda, pois Rehá jamais faria isso. Lali interrompe essa conversa chata e chama Átila para irem juntos ao trabalho, só para pôr fim a esse assunto. Filiz fofoca com Turcan tudo o que aconteceu no dia anterior, inclusive a desconfiança de Karsu. Turcan acha melhor que a irmã conte para Karsu a traição, explicando tudo o que aconteceu, mas Filiz dispensa, pois a filha não está em condições de se unir a essa mentira. Filiz chama Turcan para visitarem Shukran, dizendo que é bom fazer uma sala para a velha fofoqueira. Enquanto isso, Irmak comenta com Adnan que está feliz com a festa, e o clima na casa de Filiz está mais amistoso. Adnan opina que é ruim demais eles estarem tão distantes. Irmak pede para ele pensar que ela está bem. Ela fica sorrindo emocionada vendo o marido garantindo que só pensa na felicidade da amada, o seu bem mais precioso. Ela planeja empolgada a festa, dizendo que nem sequer quer convites. Adnan deseja chamar Rehá, pois eles estão fazendo negócios, mas garante que não vai deixar o bigodudo incomodar Karsu. Irmak permite, focada em sua ansiedade para a festa. Filiz chega à casa de Átila com Turcan e é recebida por Shukran. As duas se sentam para conversar e tricotar sobre o casório. Filiz parabeniza a vovó pelo casamento de Lali. Shukran comenta que ainda está triste pelo fim do casamento de Rehá e Karsu. Filiz provoca que Rehá deve se casar com Randê e se mudar de lá, pois seria melhor para o casal. Shukran não quer de jeito nenhum, pois ela reza para que o filho volte com Karsu. Filiz manda a vovozinha ter cuidado com o que deseja. Shukran sai para buscar um chazinho para elas, e Filiz morre de rir com a irmã, que só tá de olho no bolo. O doutor explica para Karsu que ela não tem nem hérnia e nem ombro congelado. Ela tem, na verdade, fibromialgia. Karsu pergunta o que deve fazer agora. O doutor recomenda que ela evite bastante estresse. Karsu tem uma crise de riso incontrolável e conta toda a história da novela para o doutor. O médico não entende a maluca rindo sem parar, contando que foi corna 2 vezes, perdeu um filho, a irmã roubou o marido da mãe e não é possível não se estressar. Karsu se recompõe e o médico explica que pode recomendar calmantes e antidepressivos para ela se acalmar. Karsu constata que os remédios não serão suficientes e ela precisa esquecer várias tristezas desde a infância, só não sabe como. Na saída do hospital, Átila aborda Karsu que nem uma assombração, contando que veio fazer uns exames e se surpreendeu ao vê-la. Karsu pergunta se Átila tá de sacanagem com a cara dela e garante que tá bem. Ela deixa bem claro que eles dois não são amigos e não tem por que trocar confidências. Átila pergunta se aconteceu algo com o ombro dela. Karsu pergunta como ele sabe disso, e Átila diz que percebia que ela massageava o ombro sempre. Karsu o proíbe de ficar olhando para ela, porque se tem alguém ali que merece pena, não é ela. Karsu sai poderosa, deixando Átila triste. Enquanto isso, na administração, a organizadora de eventos conversa com Filiz contando vantagens dos eventos poderosos que já organizou. Filiz explica que não quer nada espalhafatoso para o evento de mais tarde, só uma mesa bonita e 2 garçonetes.
Ela resolve deixar Homer cuidando disso enquanto ela dá uma saída. Após Feliz sair, Homer liga para Dilaver e comunica que Feliz está a caminho da entrada para pegar o táxi que ele chamou. O infiltrado dá até a placa do táxi. No carro, Feliz se depara com cerejeiras japonesas no banco, as mesmas que caíram no chão naquele incidente com Hassan. Ela avisa ao taxista que alguém esqueceu as flores ali. Ele pede para ela levar os ramos e cuidar deles, pois não poderá dar atenção. Feliz aceita e manda o taxista partir. Átila e Chevdet conversam sobre Karsu. Átila pede para Chev cuidar bem de sua amada e livrá-la de qualquer serviço pesado na livraria. Ele manda Chevdet comprar uma joia para sua sogra, para retribuir a gentileza dela. Chevdet garante que esse serviço é moleza e Átila manda ele comprar a mais cara que tiver. Mudando de assunto, Chevdet comenta com Átila que um homem enganou Karsu e levou livros de graça, então ela descontou do próprio salário. Átila acha isso um absurdo, quem que rouba livros hoje em dia? Átila é informado que Dilaver estava rondando o condomínio, provavelmente passando informações para Hassan. Feliz é abordada no meio da rua por uma florista, oferecendo mais um ramo de cerejeiras para ela. Feliz nega, pois não pode pagá-las, mas a moça explica que é de graça para ela. Feliz aceita então, achando inusitado um monte de cerejeira japonesa surgindo em seu caminho. Adnan telefona para Reha, que conta que está se dando bem com Selvi, a encarregada da construtora Harunzade. Adnan aproveita a ligação e convida Reha para a festinha de Irmak para comemorar. Reha aceita. Após desligar, Reha acha ridículo Adnan querer comemorar algo de Irmak, sendo que o casamento dele é um fracasso. Feliz fica feliz de ver um táxi bem na porta do prédio e entra. A botocada se depara com convites no banco do táxi para um festival de cerejeiras japonesas. Feliz acha isso muito curioso e avisa ao motorista, que sugere que ela fique com aqueles convites, pois parece que estava destinado para ela. Feliz aceita e sorri, achando tudo isso doideira. Karsu chega com as crianças à loja de grife que Tilsin queria ir. Tilsin mostra o tutu de marca que quer comprar. Karsu fica petrificada ao ver que o tutu custa R$ 325 e avisa que não vai levar. Tilsin começa a dar um show, enquanto Karsu grita para as crianças saírem de perto das roupas com as mãos sujas de chocolate. Tilsin afirma que está farta da mãe lhe fazendo passar vergonha o tempo inteiro. Karsu se vira e se depara com a vendedora vindo com um vestido novinho todo emporcalhado de chocolate, graças a Selim. A vendedora afirma que vão descontar o vestido manchado de seu salário. Karsu pergunta o preço do vestido. Ela suspira bem fundo ao ouvir que são R$ 195 e avisa que vai levar, né? Tilsin reclama que a mãe compra coisas para Selim, mas para ela não. Karsu grita para a filha ficar quieta. Vendo que Karsu está brava, Denise pergunta se a mãe está brava. Ela diz que está, e bastante, e finaliza a compra enquanto Tilsin fica emburrada. Lali recebe o maridão em casa e se depara com Shukran e Randê em sua sala. Átila entrega um presente para Lali e Randê arregala os olhos. Lali vê que é um conjunto de Trabzon e Randê já pede para ver. Shukran fica maravilhada, comentando que essas joias são finíssimas, pois são feitas à mão com fios de ouro puro, e Randê gosta mais do que Lali até. Lali convida Átila para a festa de mais tarde. Randê e Shukran não acham uma boa ideia, mas aceitam ir também. Irmak observa o vestido lindíssimo que recebeu para usar na festa. Karsu chega gritando para as crianças agilizarem e lavarem as mãos logo. Irmak se oferece para ficar com os meninos enquanto a irmã resolve as coisas dela. Mas Karsu diz que a irmã mima demais os filhos e eles precisam do pulso firme de Feliz. Turcan fica passada com o convite do festival de cerejeiras e diz que isso não é coincidência. Feliz concorda, supondo que seja obra de um admirador secreto. Turcan torce para ser um coronel aposentado, pois aí a irmã vai receber depois que ele morrer. Ipek chega com Emir e ele se apresenta para Feliz. Karsu chega apressada à casa de Turcan pedindo para a mãe cuidar das crianças enquanto ela sai para resolver sua vida. Ela cumprimenta Emir e Ipek afirma que o ficante pode levar Karsu no carro. Karsu, como sempre, não quer incomodar, mas aceita. Os dois saem e Feliz parabeniza Ipek pelo partidão que arrumou. Turcan avisa que vai preparar umas almôndegas no forno da casa de Feliz e sai para pegar na cozinha.
Feliz admira as cerejeiras, achando tudo muito inusitado. Emir conversa com Karsu perguntando se ela mora com Feliz. Ela confirma, dizendo que mora com os 3 filhos lá. Emir diz que nunca desconfiaria que Karsu é mãe, pois ela é uma gatinha. Karsu acha estranho esse papo. Feliz e Turcan preparam a comidinha no forno, mas essa cena não deve passar na Record também porque é a propaganda do forno. Enquanto você só vê aqui no Eu Sou o Noveleiro. Enquanto isso, no carro de Emir, ele segue elogiando a beleza de Karsu, dizendo que ela é tão bonita quanto Ipek. Karsu começa a ficar desconfortável. Emir afirma que prefere mulher madura, pois Ipek precisa de mais experiência para agradar o homem dela. Karsu pede para Emir encostar o carro. Ele pergunta o que foi e Karsu perde a paciência, gritando que não perguntou para ele que tipo de mulher que ele gosta. Ela o chama de canalha e imbecil. Karsu sai do carro e Emir diz que ela fica mais sensual bravinha. Karsu dá uma bolsada nele, ameaçando quebrar sua cara. Emir pergunta se ela vai começar a odiar homem só porque levou chifre. Karsu quase voa nele, mas Emir arranca o carro. A coitada grita que não existe mais homem decente nesse mundo, e ainda não é nem metade do dia. Um moço chama Karsu para avisar que caiu tudo da bolsa dela. Karsu se ajoelha e chora, catando suas coisas, dizendo que está tendo um surto. O moço chama a senhora para se acalmar em sua loja. Karsu pede para não ser chamada de senhora, pois está surtando. Ele segue tentando acalmá-la junto com o filho dele. Karsu olha para tal loja e vê que é um salão de beleza chamado Zuto. Karsu pergunta se ele é o Zuto e Zuto confirma. Ela pergunta se ele tem horário e os 3 partem para o salão. À noite começa o evento. Irmak e Adnan recebem Feliz, Turcan e Ipek. Homer fica de olho na beleza de Ipek. Reha chega com Handé, desagradando Feliz e Turcan. Os 2 cumprimentam os anfitriões e se acomodam na mesa. Turcan estranha a ausência de Karsu e Feliz conta que a filha ligou avisando que ia atrasar. Turcan nota que tem mais garçom do que convidado e Feliz sabe que Adnan adora fazer toda essa pompa. Reha fica horrorizado com um pouquinho de comida servida, sabendo que aquilo dali não vai nem encher o buraco de seu dente. Ele avisa a Handé que depois dali eles vão sair para comer um kebab. Handé sugere que o marido preste atenção no presente que Lali ganhou de Átila. Eles chegam com Shukran e Reha os cumprimenta, já elogiando o brinco caro da irmã. Átila abraça Reha e quase quebra o braço do bigodudo com sua força. Irmak pergunta para Feliz onde Karsu está e a potocada avisa que ela já chega. Adnan toma as atenções e agradece a todos pelo convite, dizendo que o motivo do jantar era para deixar a esposa feliz, mas generosa como ela é, transformou em uma oportunidade para juntar a todos e acabar com os ressentimentos. Feliz fica bem desconfortável. Irmak toma a palavra, agradece profundamente a Feliz e deseja bom apetite a todos. Os garçons servem os pratos e tiram as cloches das bandejas. Karsu chega poderosíssima ao jantar, de visual e penteado novos. A hostess tira o casaco de Karsu e ela pede desculpas por ter demorado. Reha fica de cara com a beleza de Karsu. Átila também. Todo mundo fica olhando ela entrar em câmera lenta e Karsu sorri de orelha a orelha a ser o centro das atenções pela primeira vez em muito tempo. Coração de Mãe, resumo do capítulo 50. Todos assistem Karsu requebrando junto a Mert no palco. Átila fica maravilhado vendo a amada dançar. Reha também. Feliz fica desconfortável. Shukran não entende nada e Handé revira os olhos. Ela encara Reha, que está vidrado na ex. Lali também percebe o olhar do marido. Handé belisca Reha reclamando que ele está babando. E ele avisa que vai ficar roxo. Feliz fica bem desgostosa assistindo tudo. Turcan pergunta o que foi e Feliz reprova o comportamento da filha. Turcan lembra que a irmã queria que Karsu mudasse o estilo. Tá aí, ela mudou. Feliz opina que sabe bem como é a transformação depois de ser humilhada por alguém, mas Karsu tá passando dos limites. Shukran fica passada com a mudança de Karsu e Reha avisa que ela só tá fazendo isso para lhe fazer ciúmes. Átila suspira fundo com o ridículo. Karsu desce do palco e Handé a aborda, debochando que, pelo visto, a borboleta saiu do casulo. Karsu acha engraçado que a rival não tira o seu nome da boca. Handé diz que Lali é quem está preocupada por causa de Átila.
Karsu sugere que Randê se preocupe com ela mesma, porque Rehá vai ter um torcicolo só de ficar lhe olhando. Randê se vira e vê Rehá encarando Karsu mesmo. Randê afirma que o amado está olhando para ela. Karsu rebate que pode acabar com a raça da rival em um segundo e pode provar. Karsu então chega bem perto de Rehá e pergunta o que ele diria se ela o perdoasse e pedisse para ele voltar para ela. Todos esperam a reação de Rehá, que está paralisado e babando. Karsu afirma que está falando sério e sugere que os dois recomecem. Feliz e Turcan ficam pasmas. Rehá fica vermelho e quase explode de felicidade. Mas Randê o impede de falar, perguntando se Karsu ficou doida. Karsu manda Randê olhar para Rehá e diz que o inferno congela antes que ela volte para ele, completando que nunca mais cometeria tal erro. Shukran fica morta de vergonha, Randê derrotada e Rehá frustrado. Karsu vai ao banheiro e Turcan e Feliz se desagradam. Randê ameaça arrancar os olhos de Rehá, mas ele só diz que Karsu é doida por ele. Lali comenta com Átila que algo aconteceu com Karsu porque ela tá linda e mudada. Átila apenas diz que Karsu sempre foi linda e encerra o papo. O show continua. Em casa, Shukran comenta que é uma vergonha uma mulher com 3 filhos dançar daquele jeito. Átila dá um lacre na velhota, dizendo que dançar ou não tira a dignidade de ninguém. Shukran explica que Karsu é sua nora e por isso que ela se incomoda, mas Átila corrige que ela não é mais sogra de Karsu. Ele pede desculpas, mas avisa que não gosta de falar mal dos outros pelas costas. A velha conservadora decide se retirar. Feliz pergunta se Karsu tá bem. Ela confirma e explica para a família que só decidiu renovar o visual, pois é uma nova mulher, decidida a não agradar mais ninguém, porque fazer isso não lhe levou a nada. Turcan revela que Zuhal, a prima delas, está voltando da Alemanha. Feliz lembra que Zuhal sempre foi uma invejosa e tinha inveja dela desde crianças. Turcan avisa que vai recebê-la em sua casa no dia seguinte e a chama de moça. Feliz diz que Zuhal não é uma moça, e sim uma acabada que esconde a idade igual a Glória Maria, que Deus a tenha. Irmak acha a família doida. Na casa de Rehá, todos comentam que estão com fome ainda. Randê convida Shukran para almoçar com eles antes dela ir embora. Shukran se sente expulsa com esse comentário, mas Rehá e Randê garantem que ela é muito bem-vinda. Rehá nega que poderá ir ao almoço no dia seguinte, pois tem um encontro de negócios com seu Vi. Randê fica muito incomodada. A idosa acha melhor se recolher depois da mini-discussão do casal. Randê sai para lavar roupa, só para fazer mexanda à máquina de lavar. Feliz teme que Karsu esteja ficando maluca, mas Karsu garante que está bem e que isso não é por nenhuma pessoa específica, nem Átila. Feliz diz que a filha está belíssima. Karsu sabia que a mãe iria gostar. Ela vai para o quarto e a botocada desce as escadas. Feliz comenta consigo mesma que sabe bem que isso é culpa de Átila sim. Ela o observa do lado de fora da casa e garante que ele terá o que merece. Karsu beija Denise e dorme. Feliz aborda Átila. Ele pergunta se está tudo bem com Karsu. Feliz alfineta que, mesmo que a filha estivesse ruim, não seria para ele que ela pediria ajuda. Átila engole essa resposta atravessada. Feliz avisa Átila que vai receber uma prima e ela vai ficar na casa dele. Átila lembra que eles têm um contrato, mas Feliz deixa avisado que vai rescindir o contrato e ela quer a casa de volta. Portanto, ela vai devolver o que ele pagou adiantado e precisa que ele desocupe o quanto antes possível. Átila fica perdido e lembra que precisa arranjar um novo lar. Feliz pede para ele estipular a data em que vai sair. Átila pede 2 meses e ela diz que isso é impossível. Átila lembra que tem muitas coisas e precisa achar um lugar primeiro. Feliz então se oferece para ajudá-lo a empacotar, só para agilizar. Átila debocha agradecendo a grande gentileza dela e Feliz vai embora. Ela comenta consigo mesma que está aliviada, pois se conteve por muito tempo. Átila olha para a casa de Feliz decepcionado. No dia seguinte, Selim e Denise admiram a beleza da mamacita. Karsu agradece os elogios dos filhotes. Feliz acha que a filha poderia fazer um botox, uma coisinha. Karsu concorda que precisa, animando a botocada, mas explica que é ironia, não precisa não. As crianças saem da mesa. Karsu percebe que Tilsin está desgostosa e pergunta se esse drama que ela está fazendo é pela saia.
Tilson começa a surtar, dizendo que seus amigos vão zombar dela por ela não ter comprado a saia que prometeu. Karsu diz que a culpa é da filha, que prometeu sem saber se dava ou não para comprar, e não tá nem aí pro que vão achar dela. Tilson diz que nada disso estaria acontecendo se eles estivessem a Dana. Karsu sugere que a Fedelha se toque que a Dana ficou no passado, e quanto antes ela aceitar, melhor. E além disso, se ela quiser a saia, que ela vá pedir pro pai dela, que mora bem ali. Tilson fica surpresa com o lacre e pede para a mãe não ficar brava. Karsu explica que não tá brava, só percebeu que às vezes é assim que deve se lidar com a filha. Tilson sai da mesa e Karsu sussurra para si mesma que agora será assim. Irmak chega à construtora Harunzade. Ela vê Selvi e Adnan conversando próximos e fica incomodada. Adnan cumprimenta a esposa e Selvi se despede do patrão. Irmak se acomoda e pergunta quem é aquela fulana. Adnan diz que é só uma funcionária. Irmak conta que veio para agradecer a festa dada pelo maridão. Feliz é abordada pelo Sr. Metin, um morador do condomínio, que conta que fez uma limpeza nos dentes depois dela ter dito que adorava dentes brancos 6 meses atrás. Feliz estranha esse papo aí e o coronel vai embora. Ela não entende nada. Homer aborda a patroa e pergunta se ela quer um táxi. Feliz nega, mandando o subordinado avisar aos jogadores que mais tarde tem mais uma rodada do torneio. Feliz chega à casa de Turcan contando que foi abordada pelo coronel, e Turcan tem certeza que ele gosta dela. Turcan avisa que Zuhal já chegou e está magérrima. Feliz duvida disso. Em seguida, Zuhal aparece magérrima, jovial e deslumbrante, chocando a botocada. A botocada 1 e a botocada 2 se sentam para fofocar. Zuhal comenta que faz yoga facial e por isso está com uma pele dos deuses. Feliz pergunta o nome do cirurgião, mas Zuhal nega que fez plástica, dizendo que é genética. Feliz morre de inveja. Adnan se despede de Irmak, triste pela corna ir embora. A secretária avisa que tem ligação para o patrãozinho e ele volta para a sala. Selvi aborda Irmak e decide acompanhá-la até a porta. Selvi a parabeniza pelo bebê, comentando que Adnan queria muito. Irmak nota que a fulana e Adnan são íntimos pelo visto, né, para ele falar isso, e pergunta se ela por acaso é casada. Selvi nega. Irmak se retira, incomodadíssima. Karsu trabalha na livraria e não repara que é observada por Átila. Dilaver observa Hassan fazendo uma pulseira de miçangas. O mafioso ordena que Átila jamais saiba que ele está ali. Dilaver confirma sigilo. Hassan avisa que quer uma noite turca tradicional, bem alegre. Dilaver garante que proporcionará essa noite de festa ao patrão. Ele conta que tem novidades sobre Feliz. Cevdet pergunta para Átila se já não está na hora dele parar com esse jogo de marido e mulher, porque eles estão até se descuidando de Kadir. Átila revela que decidiu contar toda a verdade para Karsu. Depois de dizer que vai ficar por uns 2 dias por lá, Zuhal avisa a Feliz e a Turcan que vai buscar uns presentinhos que trouxe para ambas. Feliz fofoca que Zuhal mentiu sobre isso de yoga facial, e ela fez mesmo foi uma bariátrica e um lift na cara. E vai provar, pois sabe que essa cirurgia na cara deixa uma marca atrás da orelha. Turcan pergunta como a irmã vai fazer para ver essa cicatriz. Zuhal volta com os presentinhos que trouxe. Feliz agradece e parte para o plano. Ela sugere que a prima prenda o cabelo para verem o resultado do yoga facial. Zuhal se nega, pois não gosta de prender o cabelo. Ela resolve ir descansar da viagem. Feliz garante a Turcan que está certa e vai provar. Mas agora ela vai se ocupar indo ao festival de cerejeiras japonesas. Vai que lá ela encontra o Ricardão. Turcan manda a irmã não se iludir, e Feliz diz que nem pensa mais naquilo. Irritante, Homer aborda Feliz querendo saber aonde ela vai para chamar o táxi. Feliz se incomoda, mas diz que vai ao festival das cerejeiras. Dilaver recebe o telefonema de Homer e repassa a informação a Hassan. Karsu se interessa por um livro chamado O Homem Sem Qualidades, que reflete o estado atual da vida dela, né? E Peik chega à livraria e conta que veio procurar um livro para um amigo seu. Karsu se afasta para deixá-la à vontade, mas se lembra dos maus bocados que passou e avisa que tem que ter uma conversa com a prima. Ela conta que Ipek precisa se afastar de Emir porque ele é nojento e deu em cima dela no carro, dizendo que gosta de mulher madura que sabe agradar um homem. Ipek fica chocada, pois achava que Emir era um homem decente. A coitada se acha uma idiota. Karsu garante que há homens bacanas para a prima e pede desculpas por ter falado a verdade.
Ela sai para buscar uma água para Ipek. Randê serve um cafezinho para Shukran e mima a sogrinha. A vovó reclama que não está conseguindo ver seus netos. Randê aproveita para criticar Karsu. Shukran concorda que a ex-nora está mudada e tentou falar disso na casa de Átila, mas ele não a deixou falar. Randê diz que ele é diferente, mas ele se dá bem com Lali, então... Shukran acha interessante pedir para Karsu levar seus netos até lá mais tarde. Randê lembra que Reha não estará, mas Shukran só quer ver seus netos, não precisa da presença do filho. A vovó pede para Randê pegar seu celular porque ela vai ligar para a ex-nora. Na escada, Randê murmura que essa velha é uma chata. Feliz fica muito admirada vendo as cerejeiras, achando uma boa ideia esse festival primaveril em pleno outono. A botocada admira os cisnes. Um estranho acena para ela e Feliz se pergunta quem é. Ela sorri para ele, mas ele passa reto porque ele estava indo, na verdade, falar com outra mulher atrás dela. Homer nota Ipek passando triste e pergunta o que foi. Ela conta que o canalha do ficante assediou Karsu e sai cuspindo fogo. Ele sorri com a nova oportunidade que pintou. Feliz se depara com o coronel Metin no festival e se acha muito azarada. Hassan chega com Dilaver ao festival com flores. Metin vê Feliz e acena para ela. Ela decide fingir que não viu o coronel e sai correndo. Hassan vê que ela está fugindo e manda Dilaver interceptá-la. Ele não entende nada e sai com os lacaios. Mert visita Karsu na livraria e elogia a beleza estonteante da amiga. Ela conta que Feliz sempre reclamou que ela era desleixada, e além disso a mãe e a irmã sempre acordavam e chegavam ao café da manhã belas e joviais. Agora ela tá na mesma. Mert pergunta sobre Átila, mencionando que ele não anda parecendo muito feliz. Karsu duvida, afinal ele se casou. Mert opina que talvez Átila não tinha uma outra opção, e Karsu pergunta se por acaso Lali é da máfia para obrigar um adulto livre a se casar. Ela comenta que ele não tem um pingo de vergonha na cara de aparecer naquele jantar. Mert sugere que a amiga esqueça o passado então. Karsu admite que já está sentindo aquela indiferença de uma mulher machucada, só falta ouvir Marília Mendonça. Mert só concorda que Karsu está muito melhor. Ela decide servir um cafezinho para o amigo. Enquanto isso, Hassan segue muito irritado por Feliz ter fugido de sua surpresa e manda Dilaver dar a ordem para Homer deixar o ramo de cerejeiras na porta da casa de Feliz. Dilaver sugere deixar um bilhete também. Hassan pensa e decide que a frase será: "Não nos vimos hoje, mas talvez em outra ocasião e em um lugar diferente venha aí." Mert avisa a Karsu que tem que ir embora, mas depois ele volta para fofocar. Irmak aparece e cumprimenta Mert, que sai em seguida. A gravidinha presenteia Karsu com chocolates. Irmak se senta desgostosa da vida e comenta com Karsu que Adnan estava com uma mulher no trabalho chamada Sylvie. Karsu pergunta se Adnan fez algo de errado. Irmak nega, pois Adnan jamais faria nada de errado. E ela confia muito nele. Karsu debocha dessa certeza toda e Irmak manda a irmã nem começar com suas ladainhas. Karsu só relembra a Irmak de que Adnan cometeu a maior traição de todas. Irmak explica que confia na relação dela, só ficou incomodada com a presença daquela mulher. Karsu culpa a gravidez da irmã por isso e encerra o papo, pois tem que ir embora. Irmak oferece carona para o condomínio e Karsu aceita na hora. Irmak estranha Karsu aceitando as coisas na hora e Karsu explica que é uma nova mulher, agora vai aceitar ajuda quando oferecerem, chega de se fazer de forte. Feliz comenta com Turcan que se deparou com o coronel e sua dentadura horripilante no Festival das Cerejeiras. Zuhal aparece perguntando qual é a fofoca. Turcan comenta que o coronel do condomínio está cortejando a irmã e Feliz revira os olhos com a irmã fofoqueira. Vendo o incômodo de Feliz ao conquistar o coração do coronel, Zuhal recomenda que ela se faça de doente. Feliz não entende e Zuhal explica que homem não gosta de mulher adoentada, eles é que gostam de ser cuidados. Turcan começa a rir imaginando o coronel fazendo uma sopa para a botocada. Zuhal oferece ir com Turcan fofocar para o coronel sobre as doenças de Feliz e dar uma exageradinha. Feliz acha a ideia interessante. Randê liga para Reha e reclama muito pelo alto convite de Shukran e as crianças para a casa deles. Ele simplesmente ignora a existência dela ao ver Sylvie chegar. Randê escuta a voz de Sylvie na linha. Reha desliga o telefone.
Randê garante a si mesma que não vai ser como Karsu e vai dar um pé na bunda do bigodudo sem vergonha. Ela vê Shukran vendo televisão e revira os olhos. Dilaver aparece no armazém atrasado de novo, e Átila debocha que agora tem que ver na agenda do capanga quando é que ele pode aparecer. Átila comenta que quer visitar o pai na cadeia. Dilaver fica nervoso e mente que o velho ainda está chateado com o filho. Chevdet sugere que o colega convença Hassan a perdoar Átila. Átila comenta também que está achando muito esquisito esse sumiço de Kadir, e Dilaver promete investigar, como sempre. Átila resolve sair, pois tem o torneio logo mais. Chevdet reclama do chefe ir para esse negócio, mas Átila sugere paciência, tá quase acabando. Karsu bate à porta da casa de Reha com as crianças. Randê vai atender contando para uma amiga ao telefone que Reha lhe tratou que nem um lixo falando com a tal da Sylvie. Karsu escuta o nome de Sylvie e estranha, pois Irmak a mencionou mais cedo. Karsu segue escutando Randê dizer que Sylvie com certeza já deve ter se jogado para Adnan. Lali recebe Átila em casa. Ele conta que vai já para o torneio e que odeia futebol. Ela se lembra que no dia do último torneio aconteceu aquela coisa engraçada, dele sequestrá-la dentro da própria casa dele. Átila reconhece que aquele lá não foi o seu melhor dia. Lali se convida para ir ao torneio e Átila reclama que não quer fazer atividades de casal. Lali diz que o marido é chatíssimo e os dois discutem, mas ela vai e pronto. Lali seduz Átila pedindo para ele ajudá-la a baixar o zíper de sua roupa. Ele acha isso um saco, baixa o zíper e sai cuspindo fogo. Irmak repara em Karsu pensativa lhe encarando. Karsu disfarça. Irmak também repara que Filiz não para de olhar para fora. Filiz se estressa com a filha intrometida e explica que só tá vendo se Turcan e Zuhal vão passar por lá. Karsu e Irmak sabem que isso é por causa do vizinho. Enquanto isso, Zuhal e Turcan abordam o coronel, comentando que estão indo visitar Filiz, que está péssima. Ele lembra que viu Filiz no festival e ela saiu correndo, mas não entendeu o que houve. Zuhal começa a inventar que Filiz é doente mental por causa de sua deficiência de dopamina e sei lá mais o quê. O coronel deseja melhoras para a adoentada. As duas se retiram, esperando ver o que vai dar essa mentira. Filiz avisa às filhas que vai sair e que mais tarde tem o jogo. Karsu brinca com Irmak que a mãe é a técnica, é a Síndia, é tudo. Filiz chega à casa de Turcan e as duas contam animadas que falaram pro coronel que Filiz é mongoloide. A botocada acha que isso é brincadeira, mas o Hal confia plenamente do sucesso do plano. Dilaver conta para Hassan que já percebeu que Átila está desconfiando dele. Hassan manda o lacaio deixar o filho continuar com suas suspeitas, que depois eles resolvem isso. O importante é que Karsu está afastada de Átila, dizendo que, se a mãe dela é assim, imagina a Karsu. Dilaver explica que Karsu na verdade é bem diferente de Filiz. Hassan lembra que a Dondoca fugiu lá no Festival das Cerejeiras e precisa averiguar mais essa situação. Dilaver percebe que o patrão está obcecado por Filiz. Hassan cita um poema para dizer que seu coração está ferido e manda o lacaio vazar. Enquanto isso, muito agito na casa de Reha, para não dizer o contrário. Denis sente dificuldade de ler o livro em suas mãos. Tilsin decide então ler para o irmão a história de João e Maria. Shukran só observa, enquanto Selim dorme. Denis começa a imaginar ele de João e Selim de Maria, e Randê da madrasta má. Tilsin conta que João e Maria perderam o caminho das pedras e jogaram migalhas de pão, mas os pássaros comeram tudo. Aí eles entraram na casa de uma bruxa. Denis vê Shukran e imagina ela como a bruxa. E então a bruxa os levou para dentro e os encheu de doces para engordá-los. Assim, elas fugiram e ficaram perdidas, mas um cisne apareceu para ajudar. Denis imagina Karsu como o cisne bonitão, os entregando para o pai, que é Reha, e o pai disse que terminou com a madrasta má. Assim, João e Maria entregaram o ouro que roubaram da bruxa para o pai, e assim eles nunca mais passaram dificuldades. Fim. Denis elogia a história contada pela irmã. Reha chega do jogo com Randê e conta para os filhos que eles ganharam a partida. As crianças ficam felizes. Filiz chega em casa com Karsu contente pela vitória do time. Ela avisa a filha que marcou uma consulta para ela com o esteticista no dia seguinte. Irmak fica incomodada com a mãe querendo que Karsu ponha botox, mas a botocada defende que Karsu quer isso. Karsu avisa que no dia seguinte decide se vai ou não a essa consulta.
Depois que Feliz sobe, Karsu pergunta se Irmak ainda está incomodada com se ouvir. Irmak diz que não e nem estava mais lembrando disso. Ela está mais preocupada em morrer de tédio naquela casa. Karsu conta para a irmã que deixou os filhos na casa de Reha e ele que se vire. Irmak elogia essa mudança de Karsu e as duas se despedem. Sozinha no quarto, Karsu decide ligar para Adnan. Ele não entende nada, mas atende, perguntando se Irmak está bem. Ela confirma e pergunta se eles podem se encontrar no dia seguinte para conversar em seu trabalho. Adnan marca um encontro e a ligação termina, mas a preocupação dele fica. Amanhece em Istambul. Feliz corre com Zuhal e sugere que ela prenda o cabelo. Zuhal ignora. Ekran pergunta se as duas são irmãs. Feliz nega e Zuhal comenta que aparenta ser bem mais jovem que Feliz. Ela sai correndo em seguida, deixando a botocada injuriada com o comentário. Denis chega à casa de Átila e o presenteia com um desenho de um troféu pela vitória no dia anterior. Denis aproveita e pergunta por que ele está afastado de sua mãe. Átila mente que está trabalhando muito. Denis quer saber se eles brigaram, porque amigos de verdade não brigam. Átila explica que foi só um mal-entendido. Denis segue enchendo o amigo de perguntas, e Átila busca fugir da verdade para o amiguinho. Homer entrega as cerejeiras para Feliz, que morre de raiva pelo coronel não desistir. Ela decide resolver esse desgosto agora mesmo. O coronel aparece mostrando o brilho de sua dentadura, e Feliz entrega o ramo de cerejeira na mão do bode velho. Ele não entende, e Homer morre ali atrás com o fracasso do plano. Feliz manda o coronel desistir, porque ele não faz o tipo dela, e sai enfesada. O coronel percebe que Turcan e Zuhal tinham razão, e a botocada virou biruta mesmo. Homer liga para Dilaver e conta do naufrágio do plano. Em seguida, Dilaver conta para Hassan que foi informado que Feliz confundiu o dono das cerejeiras e esculhambou outro homem. Hassan saca que Feliz é muito mais casca grossa do que esperava e resolve partir para outro plano. Na livraria, Karsu explica para Adnan que o assunto é Irmak e que esses assuntos ela não se mete, mas a sua irmã está muito sensível ultimamente. Adnan se entrega questionando se Feliz revelou tudo para Karsu. Karsu pergunta do que ele está falando. Adnan repara que deu com a língua nos dentes e tenta se corrigir, dizendo que Feliz deve ter comentado que ele voltou a falar com ela. Karsu sabe que Adnan e Feliz não se falam, portanto, que ele conte agora mesmo o que está aprontando ou ele sai da loja já. Adnan engasga para falar, mas revela que Feliz o viu com outra pessoa. Karsu pergunta como e onde, chocada com a traição. Adnan tenta se explicar, dizendo que não foi importante. Karsu quase explode de ódio e lembra que a irmã destruiu a família por causa dele, e assim que esse velho apaga. Adnan diz que foi só uma aventura de uma noite. Karsu se levanta gritando que Adnan é um velho que não sabe o que quer. Adnan pede desculpas e diz que morreria sem Irmak. Karsu ressalta que ele não faria falta se morresse mesmo. Adnan apela para a gravidez. Karsu escancara um nojo que tem de Adnan e o expulsa da loja. Adnan sai humilhado, pedindo perdão pelo incômodo. Karsu amaldiçoa o dia em que conheceu o velho da lancha e não sabe o que fazer. Feliz e Turcan fofocam sobre o coronel e as cerejeiras. Karsu liga para Feliz e pede para elas terem uma conversa na livraria. Feliz estranha, mas avisa que está indo. Turcan pergunta o que houve e Feliz acha que deve ser alguma briga das filhas. Turcan pede para ficar a par da fofoca. Feliz então sai para o encontro. Na livraria, Karsu pede para a mãe se sentar e já vai logo dizendo que conversou com Adnan. Feliz fica nervosa querendo saber o que houve. Karsu exige que não seja feita de trouxa e relembra que a botocada mencionou a tal amiga que viu uma traição naquele capítulo e agora ela já sabe que a tal amiga era ela mesmo. Karsu pergunta como a mãe ficou quieta com a traição daquele bode velho safado salafrário. Feliz diz que não arriscaria a gravidez da filha. Karsu reitera que Adnan tem que ser desmascarado. Feliz ressalta o acordo que fez com Adnan de contar depois do parto, mas Karsu duvida que ele contaria, pois ele alega amor incondicional a Irmak. Adnan fica nervoso em casa e liga para Irmak. Ele a convida para comer, mas Irmak dispensa, o deixando mais nervoso ainda. Ela só diz que não está no clima.
Apesar disso, ela está animada ao contar que soube num livro que o bebê agora está do tamanho de um grão de bico. Adnan rasga elogios para Irmak e diz que nada vai separá-los. Irmak estranha esse comentário e pede para o marido não falar assim. A ligação termina e Irmak suspira apaixonada. Já Adnan está perdido, garantindo que não saberá o que fazer com Karsu caso ela destrua sua felicidade. Karsu afirma que Irmak está sendo enrolada e a mãe, que é tão inteligente, está acreditando que Adnan vai contar a verdade. Feliz afirma que precisa acreditar nisso para viver, porque o seu sofrimento parece ser eterno. Ela implora pela compreensão da filha. Mas se Karsu quiser, que ela conte para uma mulher que está com medo de perder uma criança. Karsu afirma que manterá o segredo, mas não está de acordo e nem feliz com isso. Dilaver liga para Homer para reafirmar o combinado deles. Homer garante que tudo sairá como planejado. Randê aparece no escritório de Reha e ele se assusta com a presença dela. Ela já vai perguntando se Sylvie está nas redondezas. Reha reafirma que é um homem de negócios e faz reunião com todos. Só isso. Randê conta que está muito entediada e não aguenta mais ficar com a mãe dele. Reha lembra que Karsu passou anos com sua mãe e nunca reclamou um dia. Randê diz que Karsu é a pessoa mais triste e mais chata do planeta. Reha fica estressado e uma discussão se inicia. Ele reitera que não vai aturar os escândalos dela, e muito menos que ela lhe encha o saco no seu escritório com abobrinhas. Reha se lembra que vai se reunir com Adnan e jantar com ele. Randê reclama que ela vai ficar sozinha, mas o bigodudo diz que ela vai desfrutar da divertida companhia de sua mãe. Randê promete que vai fazer uma videochamada para o namorado só para provar se ele está ou não com Adnan. Reha decide ligar para a secretária para pedir um chazinho de camomila para ela. Átila chega à livraria perguntando se pode entrar. Karsu diz que já entrou, mas o proíbe de querer puxar assunto. Átila pergunta se ela não tem curiosidade do porquê que ele se casou com outra pessoa apaixonado por ela. Surpresa, Karsu pergunta se ele se apaixonou mesmo. Ele confirma, dizendo que é apaixonado por ela desde o dia em que ela segurou na mão dele no hospital. Átila diz que eles precisam conversar sobre algo sério, e ele precisa explicar tudo, mas em outro lugar, ali não. Karsu aceita conversar e pergunta se eles podem se ver à noite. Ela pergunta se Lali não vai falar nada. Átila diz que não, assegurando que o seu casamento não é nada do que ela imagina. Karsu manda Átila reservar um quarto de hotel. Ele contará tudo em detalhes e os dois passarão a noite juntos. Surpreso, Átila garante que vai resolver tudo. Ela pede para ele mandar uma mensagem quando tudo estiver pronto e ela vai encontrá-lo onde ele estiver. Feliz comenta com Homer que eles têm que ganhar o jogo de futebol. Percebendo que a estrada está estranha, Feliz pergunta aonde eles estão indo. Homer mente que pegou o caminho errado e Feliz repara que eles se perderam. O combustível acaba e Feliz esculhamba o moleque por não ter checado isso antes. Feliz repara que não vai dar tempo de chegar à sua consulta. Homer conta que tem um galão de gasolina e vai atrás de um posto para encher, enquanto Feliz fica no carro. Ele pega o galão no porta-malas e manda uma mensagem para Dilaver, avisando o local onde estão. O infiltrado sai e Feliz fica sozinha no carro, notando como o veículo está um horror de sujo. Hassan dirige sozinho até onde Feliz está. Feliz desce do carro buscando um arzinho. Hassan para o carro, desce e encontra Feliz. Ele pergunta o que houve. Feliz conta que acabou o combustível de seu carro, mas seu motorista já foi buscar. Hassan convida Feliz para sua casa, para que ela fique mais confortável. Feliz dispensa, mas ele garante que o motorista dela vai demorar muito e ele tem funcionários em casa, para deixá-la mais segura. Feliz hesita, mas acaba aceitando entrar no carro do desconhecido. Hassan pergunta se conhece Feliz de algum lugar, dizendo que o rosto dela é familiar para ele. Ela nega que o conhece, pois se o tivesse visto antes, se lembraria com certeza. Os dois entram no carro. Em seguida, Feliz chega à casa de Hassan e ela fica admirada com o luxo e o aconchego. Feliz repara que ele gosta de cerejeiras, dada a árvore no jardim dele. Feliz pergunta o nome do senhorzinho. Ele diz que é Hassan. Ela se apresenta como Feliz e ele lança uma cantada, brincando que ficou feliz de estar com o Feliz.
Ela pergunta o que ele está falando e ele prefere sair para buscar um cafezinho. Na cozinha, o empregado pergunta se Hassan quer levar um charuto de uva para Feliz. Hassan teme que a botocada não goste, mas permite que o lacaio a sirva. Denise e Tilson cumprimentam Irmak, e o pequeno conta para a tia que conheceu a história de João e Maria e soube que Randê é a bruxa. Irmak repara que Karsu está muito séria e pergunta o que houve. Karsu começa a discursar sobre como sua vida é infeliz e as pessoas podem ficar sérias de vez em quando. Irmak pergunta se o problema é Átila, pois ele não vale a pena. Karsu quer saber quem é que vale a pena. Olha para elas, 3 mulheres numa casa que voltaram para o ponto de partida. Irmak questiona que história é essa de ponto de partida. Karsu percebe que quase falou demais e se retira. Ela vê uma mensagem de Átila com o endereço do hotel e o número do quarto. Karsu esboça um sorrisinho. Feliz prova o charutinho de uva e acha uma delícia. Ela quer saber o nome. Ele se embanana para dizer o nome da sobremesa e luta para falar sem que ela estranhe que é um charuto. Feliz o despreocupa quanto a isso e diz que a sobremesa está uma delícia, então que ele agradeça a esposa dele. Hassan revela que é solteiro. Feliz se surpreende e o agradece de qualquer forma, mas agora tem que ir embora. Hassan sugere deixar o número dele com ela para depois comerem um espetinho, sei lá. Feliz cai na risada e aceita trocar o número com o senhor. Na saída, Feliz vê Homer, que se apresenta para Hassan como o motorista de Feliz. Feliz vai embora e Hassan começa a cantar, encantado pela botocada. Feliz sorri a caminho de casa, também encantada pelo mafioso. À noite, Feliz conta para Irmak e Karsu sobre a gentil surpresa do encontro com Hassan, divertindo as filhas. Ela comenta que o cara é mais interiorano e Karsu já acha que não combina com a mãe, mulher de cidade. Feliz se faz de sonsa e diz que não sabe que história é essa de combinar, pois ela só foi resgatada por um cavalheiro, só isso. Karsu informa as duas que vai sair e não jantará com elas. Ambas tentam espremer para onde Karsu vai. Ela reluta para dizer, discursando que não deve satisfações aos outros, mas mente que vai ver Mert cantar. Karsu sobe e Feliz comenta com Irmak sobre como a filha mudou. Karsu escolhe as roupas para o seu encontro com Átila. Átila também espera ansioso, pronto, já no quarto do hotel. Karsu se maquia e passa um batom fatal. Depois, Feliz aborda Karsu e elogia a beleza da filha. Ela pede para a filha ter cuidado. Karsu mais uma vez discursa sobre não ter que ter medo de nada, pois bela ou não lhe atacariam, independente de sua beleza. Ela tá certa, mas também tá chata. Feliz concorda para evitar mais brigas. As duas se despedem e Feliz sabe que vai se preocupar de qualquer forma, pois mãe é mãe. A botocada anda de um lado para o outro sozinha e resolve ligar para Hassan. Hassan atende o telefonema e ela o agradece pela gentileza de mais cedo. Os dois se embananam na conversa, mas concordam que foi um ótimo encontro. Feliz o convida para tomarem um café juntos depois. Hassan concorda e eles se despedem. Hassan se acha um idiota por não ter desenvolvido bem na conversa. Feliz pensa o mesmo, mas sabe que é difícil flertar nessa idade. Reha e Adnan batem um papo no restaurante. Reha elogia a eficiência de Selvi. Adnan pergunta como está a relação entre Reha e Karsu. Reha conta que Karsu tá belíssima e só mudou o visual por causa dele, porque ele apareceu com Randê. Adnan pergunta se Reha realmente acredita que Karsu deu uma repaginada só para ele. Reha concorda, pois ele é lindo, jovem e tem um físico impecável. E claro que Karsu vai voltar para ele. Adnan recomenda que, se Reha acredita nisso, que ele pare de gritar tanto assim e que baixe a bola. Ele garante que quer os dois juntos. Adnan então torce para que os dois casais um dia jantem juntos, como um quarteto. Reha lembra que quando as duas se juntam é um festival de raiva contra a masculinidade. Adnan fecha a cara, ressaltando que Irmak jamais teria raiva dele, só amor. A campainha toca no quarto de hotel e Átila vai abrir. E quem é? Isso mesmo, Lali, que se encanta ao vê-lo. Voltamos 1 hora ao passado.
Karsu aparece na casa de Lali e avisa que tem uma surpresa enorme para ela, portanto, que a loira vá se arrumar logo. Lali quer saber se tem que se arrumar que nem Karsu, e Karsu responde que ela deve se arrumar mais do que ela. Em seguida, as duas chegam ao hotel. Karsu manda Lali subir ao quarto 1307, pois Átila lhe preparou uma surpresa e pediu a ajudinha dela. Lali parte e Karsu sorri ao vê-la indo, dando até tchauzinho. Ela fecha a cara e vai embora, já com o plano bem sucedido. De volta ao presente, Lali fica maravilhada ao ver o quarto todo produzido e diz que Karsu tinha razão no que disse. Átila percebe que errou ao não ter previsto que Karsu faria aquela pataquada, mas mente que aquilo é uma surpresa para os dois. Ele finge para Lali que fez isso para reconhecer o sacrifício dela, e por isso ela vai ficar lá sozinha, para se desestressar longe da casa deles. Lali não entende nada e pergunta se ele vai mesmo deixá-la sozinha. Átila sugere que ela desfrute do hotel, que é 5 estrelas, que ela faça um spa ou uma massagem, e que ela realmente curta a noite. Ele se despede e vai embora. Lali acha todo esse circo papo de maluco. Átila sai do quarto do hotel derrotado. Mert e Karsu se divertem ao saber da jogada dela com o ex. Ele pergunta se ela não acha que pode ter jogado mais Lali para cima de Átila ainda. Karsu afirma que não se importa com isso. Mert sabe que, conhecendo bem Átila, ele não vai dormir tão cedo depois dessa situação. Karsu pergunta como que ele conhece tão bem Átila se ele só ficou 2 dias na casa dele. Mert explica que é só uma sensação de conhecer bem, mas prefere não entrar mais em detalhes sobre esse assunto, e sobe ao palco para continuar com seu show. Enquanto isso, Átila chega em casa decepcionado, mas convicto de que Karsu ainda o ama com certeza. Irmak aborda Karsu assim que ela chega em casa, dizendo que Feliz ficou preocupada e é estranho que a irmã chegue tarde em casa. Karsu demonstra seu incômodo com os questionamentos. Feliz desce as escadas e pergunta onde a filha estava, preocupada já que ela anda estranha. Já cansada de tanta cobrança, Karsu relembra que havia avisado que chegaria tarde e que não é estranho isso. Irmak sugere que Karsu vá dormir, já que ela está irritada. Karsu nega que esteja irritada. Feliz pergunta se o motivo da irritação é Átila, e Karsu se estressa mais ainda. Irmak pergunta se vale a pena todo esse estresse por causa de um idiota que não a merecia. Karsu pergunta se por acaso Adnan merece Irmak. Feliz manda Karsu parar e Irmak estranha. A botocada tenta disfarçar, sugerindo que Karsu vá dormir, mas Irmak ordena que ela diga o que está havendo. Irmak ressalta que Karsu está falando de Adnan demais esses tempos e questiona se ela quer por acaso arruinar sua felicidade. Karsu revela que Adnan é quem está arruinando a felicidade de Irmak, já que ele está traindo a irmã e Feliz o pegou na cama com outra mulher. Feliz perde a alma ao ser delatada e Irmak fica pálida. Irmak começa a sorrir, dizendo que a irmã está mentindo por ser uma infeliz. Karsu explica que sabe o que é ser enganada, por isso não quer esse destino para a irmã. Irmak implora para Karsu calar a boca, e Karsu exige que Feliz conte logo toda a verdade sobre o flagra e sobre o dia em que Irmak os seguiu e eles inventaram sobre a tal festa surpresa ao serem pegos. Feliz grita para Karsu calar a boca e Karsu grita para ela contar a verdade de uma vez. Irmak pergunta se isso é real. Feliz assume que é. Irmak se decepciona ao ver que a mãe sabia de tudo e escondeu. Karsu vê Irmak passando mal e Feliz tira Karsu de perto da irmã. Na cozinha, a botocada pergunta o que raios a filha está fazendo. Karsu afirma que fez um favor para Irmak, pois seria pior se ela descobrisse a traição com um bebê nos braços. Feliz acharia melhor que Irmak, na verdade, nunca soubesse, e debocha que Karsu merece uma medalha por sua honestidade. Lali chega em casa e encontra Cevdet em sua sala. Ele conta que está lá pela segurança dela, mas ela diz que não tem medo de nada e o dispensa. Irmak chora diante de Feliz e Karsu, percebendo que está na mesma situação que a mãe passou. Ela pede explicações. Feliz conta que foi na noite dos exames. Irmak fica desolada ao perceber que estava sendo traída na própria casa, na própria cama. Ela lembra que o marido sempre ia para Ankara e se pergunta se isso sempre aconteceu.
Carsu afirma que as perguntas nunca acabam, e isso tudo não é culpa da irmã. Irmak questiona quem era a amante, e Feliz conta que era uma novinha, deixando a filha mais na fossa ainda. Feliz explica para a filha que não quis arriscar a gravidez dela, ainda mais que a Dinan se comprometeu a contar a verdade. Irmak se recusa a falar com o marido e tem uma crise de choro, querendo ficar sozinha. Carsu se nega a deixá-la sozinha. Irmak acha que merece o que aconteceu. Carsu diz que a vida não é um sistema de recompensas e castigos. Feliz complementa que as pessoas vivem coisas que acham que não deveriam merecer. Irmak afirma que merecia sim. Feliz não fala nada. No dia seguinte, todas estão dormindo na sala. Feliz acorda toda dolorida e desperta Carsu também, pedindo para ela ir ao seu quarto. Carsu vê que a irmã ainda está dormindo, que bom. Feliz reconhece que a filha fez o certo ao contar e que Irmak lide com essa situação à sua maneira. Carsu diz que ficou pensando justamente no contrário, não era para contar, porque ela estava temendo pela saúde da irmã. Ela conta que vai chamar as crianças porque Reha quer tomar café da manhã com elas e Shukran antes que a vovó vá embora. Feliz decide subir para acordar os netinhos. Lali dá bom dia para o Fujão. Átila dá bom dia e se afasta, mas Lali vai atrás, acusando-o de aprontar algo com Carsu, mostrando tudo o que estava de estranho ontem. Lali conta que percebeu que Átila estava esperando Carsu, na verdade, e ela acabou se vingando dele. Átila admite que se apaixonou por Carsu, a ama demais e ela acabou dando uma lição nele. Lali pergunta se ele é idiota, pois Carsu não deve gostar dele para chegar ao ponto de usá-la para atingi-lo. Átila afirma que não liga se Carsu não gosta ou gosta dele. Lali deixa claro que sabe que Carsu jamais vai olhar para Átila, ainda mais que ele é um mafioso. Átila reitera que vai sair da máfia, seus planos só foram um pouco adiados. Lali lembra de sua mãe e que não pode dizer simplesmente que se divorciou. Átila manda ela dizer que ele é mafioso e tá tudo bem. Lali ressalta que não pode ser descartada assim, mas Átila grita que nada disso estaria acontecendo se ela não tivesse aberto a bocona para o irmão. Ele relembra que eles não se casaram por amor, mas Lali deixa em aberto que pode sim ter havido amor no casamento, da parte dela. Átila manda Lali aceitar logo que tudo é um teatro e se retira. Reha observa Carsu arrumando a sala. Ela abre a porta para ele e ele pergunta se ela estava chorando. Carsu diz que isso não é da conta dele e questiona se ele vai consolá-la por acaso. Ele diz que sim, pois eles se conhecem há anos, e ela rebate que era melhor não tê-lo conhecido. Reha reclama do mau humor de Carsu, e Carsu sugere que ele simplesmente não lhe dirija a palavra. Reha menciona que ela está se arrumando muito bem e pergunta o que está acontecendo. Carsu grita que isso não é da conta dele e sai para chamar as crianças. Reha fica louco pela mulher bravinha e a novela coloca uma música de comédia nessa cena como se esse diabo fosse engraçado. Ele faz um coração com o bafinho no vidro da porta. Átila aborda Homer, que fofoca que Ipek largou o ficante porque o cara deu em cima de Carsu, alegando gostar de mulher madura. Átila já quer saber o endereço e o CPF desse homem, pois vai dar uma lição nele. Shukran derrama comida no fogão e Lali limpa. No café da manhã, Reha promete para as crianças uma viagem com Shukran, dizendo que com ele só diversão. Enquanto na casa de Carsu é só tristeza e trevas. Tiosin diz que a casa da avó é muito apertada, pois eles não têm quarto próprio. Reha descobre que Denise dorme com Carsu. Vendo para onde o papo está indo, Randê percebe o que vai acontecer no próximo diálogo. Reha convida os filhos para terem um quarto próprio na casa deles. Lali também diz que os sobrinhos podem ficar na sua casa também. Muito incomodada, Randê se levanta e chama Reha para ajudá-la com um negocinho na cozinha. Lá, ela pergunta que história é essa das crianças ficarem lá em casa. Ela gosta deles, mas se recusa a cuidar dos filhos deles sendo só uma ficante. Denise aparece e se esconde atrás da parede ao ouvir Randê querendo se casar com Reha. Ele diz que ela é seu amor e todo mundo já sabe disso, pra que casar, meu Deus? Randê reitera que quer ser esposa do bigodudo sim. Denise aparece na cozinha e avisa que vai em casa e já volta. Chegando lá, ele conta para Carsu que esqueceu o dever de casa e ela vai buscar. Denise aborda Feliz e pergunta para a vovozinha se todo mundo quer se casar, querendo saber se isso é bom ou ruim.
Feliz diz que é bom ficar com a pessoa que se ama, mas se é bom ou ruim, eles não podem saber. Depois, eles conversam sobre isso, pois ele é muito pequenininho. O pequeno vai embora e Karsu pergunta onde Irmak está. Irmak surge com malas decidida a voltar para casa. Ela conta para a mãe e para a irmã que vai colocar fogo na casa antes de se separar. Portanto, ela vai se vingar de Adnan e fazê-lo pagar pela dor que ele causou. Por causa dele que elas ficaram separadas por tantos anos. Karsu pede para Irmak lembrar que está grávida e não pode fazer nenhuma loucura. Feliz e Karsu questionam o que ela vai fazer. Irmak promete que vai usar a cabeça e decide ir embora. Na porta, Karsu pede desculpas a Irmak, e ela reconhece que a irmã fez o certo ao lhe contar toda a verdade, por isso é muito grata. Irmak olha para Feliz, dizendo que sabe que a mãe não gosta de abraços. Feliz dá um forte abraço em Irmak, muito emocionada. Karsu fica com os olhos marejados vendo a cena emocionante. Irmak pede para não se preocuparem com ela e vai embora. Feliz chora ao ver a filha partindo mais uma vez. Depois de fechar a porta, Feliz lembra que queria tanto que Irmak fosse embora e agora tá um caco por isso. Átila confidencia a Cevdet que agora vai querer caçar Kadir e, além disso, precisa que Dilavé siga sendo vigiado. Átila sabe que só falta agora um confronto com Hassan e depois liberdade. Cevdet comenta que investigou o cara que assediou Karsu, como o chefinho mandou. Átila diz que a hora dele está chegando. No caminho para o aeroporto, Shukran manda Reha tomar cuidado com Handé e que Lali engravide logo, porque a filha não é mais nenhuma jovenzinha. Lali, que está no banco de trás, se estressa com essa sugestão, dizendo que está cedo demais. Irmak chega à sua casa e bate a porta com força. Adnan estranha. Rúlia recebe a patroinha. Irmak veste a sua melhor carapaça e abre um sorriso ao ver o traíra do marido. Ela conta que voltou para casa pois sentiu a falta do amado. Adnan abraça Irmak, feliz pela volta dela. Homer aborda Ipek, perguntando como ela tá. Ela conta que ainda tá deprê pelo término e ele a convida para um chá, para desanuviar. Ipek recusa, empurrando esse tal encontro com a barriga para outro dia. Irmak recebe uma ligação de Karsu, preocupada, e conta que está conversando com Adnan. Adnan manda um beijo para a cunhadinha. Irmak repassa o beijo e Karsu deseja que ele morra. Irmak diz a Adnan que Karsu tá mandando beijos de volta. Adnan estranha um tiquinho. A ligação termina e Irmak sorri para o marido. Depois de Shukran ir embora, Reha pergunta como Lali tá no casamento. Ela prefere não falar muito disso. Reha faz cara de paisagem para Lali perguntar de volta. Lali questiona então como vai o irmão. Reha diz que tá mal, pois Handé quer se casar. Lali rebate que era óbvio e explicita a hipocrisia dele, já que para buscar Handé lá em Adana e trazê-la para cá é de boa, mas para casar com ela ele não é homem para isso. Lali sugere que ele confunda Handé para enrolá-la, já que ele quer tanto fugir. Mudando de assunto, Reha quer fazer negócios com Hassan. Lali sugere que ele não venda sua alma para o diabo desse jeito. Antes dele sair, Lali pergunta onde é a livraria que Karsu trabalha, pois quer fazer uma visitinha. Feliz e Turcan fofocam sobre a situação de calamidade de Irmak. Zuhal aparece contando que o lugar é ótimo mesmo. Ela sugere que as primas tenham um grupo de amigas para fazer atividades físicas. Felizmente que elas têm um grupo para jogar buraco. Turcan estranha esse papo, pois não há grupo nenhum. Zuhal convida as duas para jogar então, apostando dinheiro. Rahim recebe uma ligação de Reha, dizendo que quer ver Hassan de novo. Rahim reclama que isso está virando rotina e não é bom para Reha. Reha o despreocupa, dizendo que é só dessa vez. Zuhal derrota Turcan e Feliz de novo no buraco. Ela avisa que vai sair, mas volta à noite, pois vai embora no dia seguinte. Feliz sugere que a prima mostre como é o yoga facial antes de partir, e que prenda o cabelo. Zuhal ignora e se retira. Feliz repete para Turcan que tem certeza de que essa outra botocada fez cirurgia e por isso não quer prender o cabelo, a cicatriz vai aparecer. Feliz fofoca para a irmã que pediu a casa de novo para Átila e não quer que isso termine em briga. Turcan sabe que Átila não é de brigas. Lali visita Karsu e a abraça forte. Ela mente que a surpresa no dia anterior foi maravilhosa. Karsu sorri bem falsamente e comenta que, pelo visto, Lali tá doida para lhe contar cada detalhe.
Lali explicita o quão carinhoso e como o abraço de Átila é babado. Karsu interrompe esse relato maravilhoso para dizer que está muito emocionada pela felicidade da querida. Lali lembra que pensava que a querida estava com ciúme dela. Com um show de deboche, Karsu nega e Lali a convida para jantar em sua casa com o maridão. A loira diz que Átila está muito agradecido também. Ela se despede dando um beijo nas crianças. Karsu deseja um beijo para Átila. E Lali estranha, mas Karsu explica que é um beijo da parte de Lali, é claro. Lali cai na risada e sai da loja. Karsu engole o sorriso falso e tenta suprimir essa raiva que a consome. Feliz fofoca com Turcan que conheceu um cara chamado Hassan, garantindo que ele é uma pessoa decente e um homem autêntico. Ela deseja convidá-lo para tomar um café. Turcan pergunta se a irmã está animada. Feliz não quer dizer, e Turcan recomenda que ela o chame logo para esse café, pois a irmã não pode viver só para as filhas. Feliz promete pensar com carinho e vai embora. Hassan faz uma pulseira de miçangas pensando em Feliz e ouvindo música romântica. Dilaver aparece e Hassan pergunta onde está a noite turca que ele pediu, pois quer chamar Feliz. Dilaver opina que talvez Feliz não goste dessa noite, pois ela é muito classuda. Hassan recebe uma chamada de Feliz e manda o lacaio desligar a música. Ela o convida para tomar café em uma cafeteria na praia. Hassan acha mais interessante que os dois saiam para almoçar em um restaurante de comida típica feita de uva, pois numa cafeteria o café acaba rápido e não dá para bater papo direito. Feliz aceita e Hassan pergunta o endereço dela para ir buscá-la. Após o fim da chamada, Hassan ordena que fechem o restaurante deles apenas para receber Feliz. Dilaver aproveita para informar que Rahim avisou que Reha quer entrar em contato com ele e pergunta se é para neutralizar o bigodudo. Hassan lembra que Reha é o cunhado de seu filho e aceita se encontrar com o infeliz, tendo a certeza de que o assunto é Átila. Só o que Reha tem que saber é da mentira de que Hassan ainda está preso e esse encontro deles vai ser uma saidinha que conseguiu da cadeia. Denise encara Balan pensando no que a vovó falou sobre o casamento. Ele chega na garota e pergunta se eles vão se casar. Balan diz que não é assim que se faz, pois ele tem que fazer o pedido. Denise pergunta se ela quer se casar com ele então. Balan quer saber onde está o anel, pois é assim que se fazem nos filmes. Ela sai, deixando Denise curioso. Homer comenta com Feliz que está a fim de uma mina e precisa conquistá-la. A Botocada recomenda que ele leve a garota no teatro, pois é um gesto lindo e cult. Homer gosta da ideia. Emir para no sinal. Chevdet dá um pescotapa no assediador e o leva para dentro da van preta carregado. Átila só observa.